Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, meus amigos, como eu falei, a nossa página de abertura ela está grafada no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo benfeitor Emmanuel através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 97 dessa obra. E nós vamos ler a mensagem que Emmanuel nos trata em relação ao capítulo 21 do Evangelho segundo João, no versículo 17, onde está anotado assim: Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. E Emmanuel comenta para nós: amas-o bastante? Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo e ia apostolizar, alcançando os valores novos para a vida eterna.
Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Vamos à nossa prece. Buscando o exemplo máximo de amor que aportou a essa terra santa e bendita, que é o Divino Mestre Jesus, rogamos, dentro das nossas grandes dificuldades, o amparo da equipe espiritual do irmão Átmos, para que possamos traduzir as nossas palavras, mas com um sentimento ainda incipiente do amor em nossos corações, mas desejosos, fervorosos em querer seguir o Evangelho do Mestre, fazendo com que as nossas mínimas atitudes estejam recheadas de amor ao próximo. Permita, Jesus, que nessa noite de alegria possamos transportar para os nossos lábios aquilo que os irmãos espirituais tanto desejam que todos nós ouçamos e possamos praticar. Abençoe a cada irmão aqui presente nessa reunião virtual, mas que nossos corações estão unidos no Teu Evangelho. Permita, Jesus, que as nossas palavras, aonde possam reverberar, encontre aqueles corações ansiosos de ouvir o Teu Evangelho, de ouvir as Tuas palavras santas e benditas. Te rogo também, Mestre, que todos os amigos espirituais do irmão Átmos possam estar presentes em cada lar aqui representado, em cada centro espírita, em cada residência, para que unidos, como um só rebanho, aprendamos a ouvir a Tua voz, que é o nosso pastor, amoroso, fiel e presente. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, a nossa proposta de conversar hoje, ela está baseada num questionamento que o Senhor Jesus faz a Pedro, e está anotado no capítulo 21 do Evangelho de João, que vai do versículo 15 ao 19, todo o transcorrer da história, que depois nós iremos falar. Mas, basicamente, nós vamos nos ater a essa pergunta do Mestre. Pedro, tu me amas? Essa pergunta de Jesus, ela é seguida, ela acontece a partir do momento em que Jesus, já ressuscitado, já havia passado pelo desencarne à cruz e estava já materializado à frente dos discípulos, e era a terceira vez que ele aparecia para os discípulos, sendo que as duas primeiras foi naquela casa simples ainda de Jerusalém, pertencente a Nicodemos, aonde eles se reuniram para fazer a última ceia na quinta-feira, denominada pela cristandade como Quinta-feira Santa, embora nós saibamos que para Jesus todos os dias são santos. Em duas oportunidades Jesus apareceu para os discípulos lá naquela casa de Jerusalém, que era uma casa que tinha janelas e portas reforçadas, né, bem resistente. E o que mais chamou a atenção dos discípulos na primeira aparição de Jesus foi justamente essa, pelo desconhecimento das faculdades que um espírito possui de se apresentar, independente das resistências físicas que existam aonde ele deseja se pronunciar. Mas essa pergunta de Jesus, Pedro, tu me amas? Ela
antecede essa pergunta em alguns fatos anteriores que nós gostaríamos de dividir com os irmãos. Um dos fatos que nós anotamos aqui está anotado em Mateus capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 a 23. Eu gosto de citar o capítulo e o versículo porque os irmãos podem consultar, né, caso tenha a Bíblia à mão ou mesmo pela internet, e acompanhar a leitura, aonde está anotado assim pelo apóstolo Mateus. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa passagem mostra assim, a ligação que nós podemos ter com o plano espiritual através da mediunidade que o senhor Allan Kardec codificou para nós a partir de 1857, nós podemos ter a percepção de relatar um fato ou comentar um fato que o plano espiritual nos avisa através do veículo da intuição ou da percepção espiritual. Porém, sempre tem um porém e tem uma vírgula, porém, no mesmo capítulo, no versículo 23, olha o que está anotado, versículo 21 a 23. Nós lemos no anterior até o versículo 18. No 21 a 23 está anotado assim: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciões e dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, o mesmo Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Ele estava chamando a atenção de Jesus, deu uma dura ali em Jesus. Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Jesus, porém, voltando para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, que tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Olha só, naquele momento anterior, Pedro, recebendo as inspirações do alto, revela que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. E em seguida, pela nossa fragilidade que Jesus quer apontar, que nós tanto damos ouvido aos espíritos trabalhadores da seara, como também damos ouvido àqueles irmãos ainda ignorantes e infelizes, e nos colocamos na condição de Satanás. O que é Satanás no termo hebraico? O opositor, aquele que quer impedir a jornada. Então, a nossa fragilidade demonstrada ali em Pedro, que era um discípulo que caminhava constantemente com Cristo. Era na casa de Pedro que Jesus morava, quando estava em Cafarnaum. Dormia e se alimentava na casa de Pedro. Então, Pedro conhecia muitas intimidades, muitas coisas de Jesus que os outros discípulos não tinham acesso. E no mesmo momento que Jesus conclama para que fosse dito quem pensavam que ele era, Pedro se fez intérprete das vozes dos espíritos superiores, revelando a condição crística do Divino Mestre. Mas em seguida, pela nossa invigilância, nós que não vigiamos as nossas palavras, nós damos passividade a apontamentos de irmãos ignorantes e infelizes. E isso ficou para Pedro, essa afirmação de Jesus, que o chamou de Satanás, ficou
uma mescla de mágoa dentro do coração de Pedro, porque, poxa, como é que Jesus vai me chamar de Satanás? Logo eu, que sou o mais velho de todos aqui, eu acreditava até que eu fosse o chefe do colegiado dos apóstolos. Pô, brincadeira, isso não é coisa que faz não, gente. Pô, fala sério, né? Na outra hora ali atrás, ali eu era um inspirado de Deus. Agora eu sou Satanás. As conjecturas que levaram a Pedro a ficar acabrunhado com aquela afirmação de Jesus. Mas Pedro ainda estava assim reticente. Não, tá bom, Jesus falou, não vou discordar dele, né? Ele é filho de Deus, sabe tudo, cura todo mundo. Ele deve estar sabendo o que vai falar, mas que fiquei triste, fiquei. Tá? É aquilo que não existe assim, na casa espírita. Eu acho que é só na minha que existe isso que eu vou falar agora. Mas na casa espírita, no irmão Átimo, em outras casas, não existe não. É o tal do melindre. Quando alguém fala alguma coisa que serve para nos esclarecer, mas atinge imediatamente o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós ficamos melindrados. Damos chilique. É uma palavra antiga, né? Chilique. Mas ela é atual ainda, serve ainda para especificar aquelas atitudes indevidas, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade foi ferido por uma verdade que não queríamos ouvir. Então Pedro foi caminhando para Jesus, para Jerusalém, e olha que nessa caminhada de Jesus para Jerusalém aconteceram vários fatos dentro da doutrina que nós ainda não compreendemos direito, mas que Jesus passa pela Samaria, tem a mulher samaritana, o poço lá de Jacó, depois chegando tem o cego de Jericó, né? Que Jesus também liberta, e chegando em Jerusalém, Jesus tem ainda aquela inquirição do sacerdote, perguntando quem é meu próximo. Antes tinha a condição lá dos samaritanos que não quiseram dar hospedagem a Jesus. Toda aquela trajetória, Pedro foi levando no seu íntimo as suas dúvidas em relação à afirmação do mestre aqui de que ele tinha dado vazão a uma inspiração do opositor do bem. E quando chega em Jerusalém, vocês lembram, né? Tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, que a cristandade, através dos nossos irmãos católicos, comemoram o Domingo de Ramos, né? Que Jesus manda pegar um burrinho, filho de uma jumenta, né, para que ele montasse no burrinho. Por quê? Porque o profeta Isaías diz que o Messias entraria em Jerusalém não num fogoso corcel ou ladeado por soldados armados, mas sim montado num jumento e cercado pelos mais humildes representantes do povo de Israel, que eram os 12 discípulos, que eram homens comuns e pobres e plebeus e destituídos de toda a titularidade da época. Tanto que Humberto de Campos tem uma página que ele fala, acho que é Humberto de Campos, não tenho certeza não, eu vou depois pesquisar, mas que diz que naquele momento em que Jesus montado no burrinho vai entrando em Jerusalém, que as pessoas jogam as suas túnicas, né, e as suas capas e os ramos das palmeiras para que Jesus passasse por cima, o burrinho ia todo fogoso, né, ali na frente ali, e aí um anjo olhou para o burrinho e falou assim: o que você está todo empinadinho aí? Aí o burrinho falou assim: tá vendo a festa que fizeram para mim? A anjo falou assim: é para tu não, bobo, é para Jesus, esse que você está carregando aí. Nós muitas das vezes queremos ser mais do que o mestre. Nós achamos que quando nós chegamos numa casa espírita e as pessoas vêm falar com alegria para a gente, é porque nós temos valor acima daqueles que estão nos falando, quando não é a realidade. Nós somos amparados muitas das vezes nos lugares que chegamos pela misericórdia que os irmãos espirituais daquela casa têm e nos amparam, nos acolhem. Nós não somos as pessoas mais importantes daquela reunião, daquele momento. Nós estamos ali muitas das vezes carregando as nossas dores para sermos aliviados. Então temos que parar com a soberba de chegar numa casa, seja ela
de grande expressão ou uma casa de poucas participações, chegar naquela casa achando que é o rei da cocada preta, porque não é não. Não é não. Vocês lembram? É só a título de ilustração, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, o mentor Aulus fala para André Luiz do psicoscópio, né? Que é um instrumento que avalia o aspecto moral daqueles que vão entrar na casa. E Aulus diz que acredita que no futuro breve, o livro é de 56, tá? O Domínio da Mediunidade, que no futuro breve o psicoscópio terá aqui no plano físico. Não é a ressonância magnética, não. A ressonância magnética vê o nosso corpo físico. O psicoscópio vê o nosso corpo perispiritual. Então imagina se nós tivéssemos já nas nossas casas espíritas o psicoscópio físico e um mentor da casa materializado estivesse utilizando o psicoscópio. Você vai entrar todo garboso, achando que você é o bambambam da história, ou vai entrar, assim como o anjo falou com o burrinho abaixou a orelha, ficou na dele e saiu levando o mestre, sem mais folguedo, sem mais abuso. Então, mas nesse momento, né, quando Jesus entra em Jerusalém, à noite, hospedado na casa de Nicodemos, à noite ocorre a chamada última ceia, aonde Jesus tem a atitude de maior humildade que um homem já presenciou em toda a história. Em toda a história. Jesus conversando com Maria Madalena, com Maria, sua mãe, com Joana de Cusa, um pouco afastado ali da mesa onde estava ocorrendo a ceia, tinha ocorrido a ceia, e Jesus conversando com elas, dando orientações do Evangelho, e começou aquele burburinho entre os discípulos, porque Jesus havia dito que ele seria preso, que ele teria que se afastar, e começou aquela discussão, quem é que vai ficar no lugar do mestre, vai assumir aqui o comando aqui do apostolado? E Pedro falou, claro que sou eu, que sou o mais velho, né? Vocês estão discutindo uma bobagem. Eu sou o ancião aqui do grupo aqui e eu que tenho que assumir. Aí um falou assim, mas acontece que João é o discípulo amado, hein? Eu acho que Jesus vai dar essa tarefa para ele. Aí o Tiago Maior virou e falou assim, nada disso, o João não consegue nem levantar a rede no barco, tão fraco que é. Não vai ter isso, não tem que ser um homem forte, um homem de têmpera, assim que nem eu. Aquela discussão, né, que acontece na casa espírita, achando que todo mundo pode decidir o cargo que vai assumir e que isso não obedeça a uma direção espiritual. Aí, quando Jesus percebe essa dúvida, essa confusão, esse jogo de vaidade que existe ali entre os discípulos, Jesus, no relato de Mateus, diz que ele tira a túnica, tira a sua capa, cinge a cintura com uma toalha, para que a gente possa especificar essa atitude de Jesus. Ela representava que numa casa onde houvessem escravos para os serviços braçais, aquele que tinha a tarefa de lavar os pés dos visitantes era o escravo mais incapaz daquela casa. É aquele que não servia para cozinhar, não servia para cuidar dos animais, não servia para poder ajudar os filhos dos seus senhores, é aquele que não tinha qualificação nenhuma. Esse ia lavar os pés dos visitantes. Aí Pedro se indigna, não é? Não, meus pés o senhor não lavará. Jesus falou, se não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então lave o corpo todo, Senhor. Não, Pedro, os pés é que te levarão para onde tu não queres ir. E aí, quando chega no capítulo 26, no versículo 30 a 35, Jesus fala assim, Mateus relata assim, depois de terem cantado o hino, que era o Salmos, relativo à Páscoa, que estava próxima, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então, essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão.
Mas depois que eu ressurgir, que eu levantar dos mortos, do que eu me materializar, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei, disse Pedro. Jesus declarou: em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo dissera todos os discípulos. E nós lembramos perfeitamente na citação do Evangelho de Mateus, que quando estão no horto, da transfiguração de Jesus, quando Jesus chora lágrimas de sangue, né, no relato de Mateus, que chega Judas acompanhando os soldados do templo e meia centúria romana, e Jesus pergunta: a quem buscais? E Judas foi, beijou Jesus, e toda a cena se desenrola. Naquele momento, Jesus fala: atai as minhas mãos, quanto a eles deixai-os ir. Nem precisava Jesus dizer isso, que já tinha corrido todo mundo. Só João e Pedro ficou. E Pedro, naquele afã de querer defender Jesus, pega da espada e fere o soldado Malco, ferindo-lhe a orelha. Não é assim que está escrito? Assim está escrito e assim aconteceu. E Pedro levou logo uma bastonada do soldado, e João também, e levaram Jesus. E Pedro e João foram seguindo ao longe. Porque se eles quisessem prender Pedro e João já estava em condições de sair correndo. Meteu o pé, que nem fala a garotada. Né? E chega lá aquela cena da prisão de Jesus, lá na casa de Caifás, e Caifás prendia os seus desafetos no calabouço, que era no subterrâneo, mas ficava no nível do pátio da sua casa. João tinha amizade com alguns guardas da casa de Caifás, e João entrou no meio daqueles que estavam aguardando para saber o que acontecia com o profeta, que foi tão ovacionado na parte da manhã. E Pedro, quando entra, falou assim: não, eu sou amigo do João ali, ó, João está ali, eu sou amigo dele. João, quando Pedro entra, aí chega um e fala assim: você também não é seguidor dele? Porque já sabia que João era, e João não negou. Você também não é seguidor dele? E Pedro falou: eu não conheço esse homem, não. Foi se aquecer na fogueira, porque era outono, né? Ia entrar o inverno ainda. E aí um outro falou assim: você estava assim junto de manhã quando ele entrou naquela caravana toda, você vinha logo depois do profeta. Jesus fala assim: que falas, homem? Não sei quem é esse homem, não conheço ele. Mais adiante, saindo daquele grupo, ele foi para outro grupo, e uma mulher fala assim: em verdade você estava com o profeta, eu te vi junto dele. E Pedro mais uma vez fala: eu não conheço esse homem. E aí o galo canta. O galo canta, e o olhar de Pedro busca Jesus no seu martírio, lá sendo chicoteado. E Pedro olha para Jesus com tanta dor na alma, Pedro fala: mestre, como os homens são maus contigo. Pedro se inclui nessa afirmação. Jesus recebe as vibrações mentais de Pedro, olha para Pedro e pelo coração responde: Pedro, o homem não é mau, é ignorante. E isso Jesus falava para ele próprio, para Pedro. E Pedro sai dali arrasado pela sua atitude covarde de negar o mestre, pela atitude que ele julgava que era comum naqueles que não conheciam Jesus. Ele não. Ele sabia dos feitos do mestre. E ele vai ao choro do desespero e do lamento pela sua atitude, e tinha sido avisado por isso. Ocorre a condenação do mestre, é levado à cruz,
No domingo de manhã, que era o dia que iniciava a semana, que para o povo hebreu, a semana começava no domingo. Aqui no Ocidente, que depois passou a ser o contrário. Mas a semana começava no domingo. E o domingo era domingo de Páscoa. Era Páscoa que... Olha só, eu tenho uma notícia para dar, Maristela, para o povo. Eu vou ter que falar, porque a gente tem que esclarecer. A Páscoa não representa o coelhinho, nem ovo de chocolate não, tá bom? Isso daí não é a Páscoa comemorada por Jesus e pelo povo hebreu, não. Páscoa quer dizer Pesach, passagem. E Jesus usa a Páscoa como a passagem da morte para a vida. A primeira Páscoa, lá com o êxodo do povo hebreu junto a Moisés, a Páscoa simbolizava a libertação do povo hebreu pela morte do povo egípcio. E Jesus veio reformular esse contexto. Mas nos relata João, no capítulo 20, versículo 17 e 18, assim: Maria Magdala estava junto ao sepulcro na madrugada daquele dia e pelo lado de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes diz: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus, porque o mestre não estava mais naquele corpo limitado. Ele estava em espírito, através do seu perispírito, apesar de diáfano, naquele momento ali, visível, né? Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: suba a meu Pai e a vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. E aí, quando ela fala, viu o Senhor, Pedro pergunta: ele apareceu para ti? A pergunta de Pedro tem 2 conotações. Porque Pedro falou: poxa, ele ainda está magoado comigo porque eu neguei ele. Não quis aparecer para mim, apareceu para uma mulher, para Madalena, a Messalina. Que isso? Que isso? Como vão acreditar que Jesus apareceu para uma mulher? Qual o poder, qual o valor da opinião da mulher numa sociedade machista e patriarcal igual o povo hebreu da época? Não. Jesus apareceu para ela para poder me punir, porque eu neguei ele, gente. Não foi outra coisa, não. Mas aí, reunidos naquela casa, porta fechada, eis que o mestre surge. E o mestre fala com todos por igualdade, mas não dá tratamento específico a Pedro. E Pedro, por sua vez, receoso de ser chamado a atenção, Pedro fica na dele. Aparece uma segunda vez, quando na primeira vez Tomé não estava. Na segunda, porque Tomé quer dizer gêmeo, em hebraico. E em grego quer dizer dídimo, que quer dizer gêmeo também. Tomé não era nome próprio, não. Era uma significação, no caso de ser gêmeo. Tá? Interessante isso, eu não sabia, não. Aprendi hoje. E aí, acontece então a terceira aparição de Jesus à margem do lago de Tiberíades, que aí estava escrito assim em João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos, que era João e Tiago, maior. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. E disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham forças para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: é o Senhor, Pedro estava só com a roupa que cobria suas partes íntimas. Então ele bota uma túnica e se joga no mar, né? E se atira ao mar. Os outros discípulos não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, dá uns 80 metros. Vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando soltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Quer dizer, Jesus já estava ali com peixe e pão. Jesus lhe disse: trazei algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão, parte e distribui o pão entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Depois de comerem, Jesus disse a Simão, tirando ele do grupo: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Aí Pedro engasgou na conversa, né? Pedro engasgou. Por quê? Porque o termo, a palavra amor, em grego, não no hebraico, em grego, ele tem 3 significados. Tem o amor filo, que é o amor, eu até anotei aqui para não esquecer, é o amor fraterno, aquele amor entre pai e mãe, irmão e irmã, né? É um amor fraterno. O amor eros, que é o amor mais sensual entre a mulher e o homem. E o amor ágape, que é o amor transcendental, o amor divino, o amor espiritual. E dizem os historiadores e os tradutores do Evangelho que Jesus perguntou a Pedro assim: Pedro, tu agapes, tu me agapes, o teu amor por mim é maior do que tudo? Aí Pedro respondeu: Senhor, eu te amo, eu filo. O meu amor por você é o meu amor fraterno. É um amor, assim, de irmão. Eu reconheço em ti um amor de irmão. E aí Jesus fala: Pedro, tu me amas? Tu me agapou, que seria o termo de tu me amas? Tu agapou? E aí, novamente, Pedro fala: Senhor, Senhor, eu te filo, Senhor. O meu amor por ti é fraterno, Senhor. E Jesus fala assim: mas Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro já chorando, Jesus fala para ele, Pedro fala para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu amor ainda não é igual ao teu amor por mim, Senhor. E Pedro diz, Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos dá a oportunidade de entender essa questão, por que Jesus nos questiona se nós o amamos. Porque o amor filo, que é aquele amor fraterno, ele é bom, ele é importante. O amor eros também é importante para que nós possamos ter o nosso relacionamento familiar com a nossa esposa, o nosso marido, com os nossos irmãos. Nós temos que constituir famílias, não é? O amor eros é super importante. Faz parte lá do Éden, de Moisés, quando Deus fala: crescei-vos e multiplicai-vos. É o amor eros. Agora, o amor ágape não. Esse amor transcende a nossa compreensão de aceitação
do outro como o outro pode se oferecer para a gente. Jesus não pede a Pedro que ele o ame agapô, que o ame transcendentemente, porque ele vai aprender esse amor com Jesus. Ele vai aprender que amar a Jesus é um amor que transcende as nossas próprias dificuldades. E quando Jesus fala para ele, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Na primeira vez que ele pergunta, Jesus fala assim, guarda minhas ovelhas. Na segunda ele fala, alimenta minhas ovelhas. Na terceira ele fala, apacenta minhas ovelhas. Na tradução do João Ferreira de Almeida, a resposta é a mesma para as três perguntas. A condição é a mesma, apacenta as minhas ovelhas. Mas dizem, né, porque eu não sei nada não sei nem português, quanto mais grego, mas dizem os estudiosos que no grego está três ações diferentes quando Jesus pede para Pedro apacentar, né? Ele usa o verbo apacentar, e ele associa cada situação diferente de acordo com a pergunta. E Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, porque foram 3 vezes que Pedro negou. E quando Jesus pergunta a Pedro, Jesus fala assim, Pedro fala assim, Jesus ainda não me perdoou pela negação. Ele está me perguntando toda hora se eu amo. Como? Obrigado, Maristela. Como que eu vou poder amar a Jesus nessa forma transcendental se eu neguei ele? Ele está magoado comigo, gente. Ele está colocando essa situação porque ele ainda não me perdoou, porque nós vemos Jesus nas mesmas dificuldades que nós temos. Nós esquecemos que um Cristo, ele não sofre mais as ações da matéria, mesmo encarnado. Lamennais nos fala na Revista Espírita, se eu não me engano, de março de 68, que um Cristo, mesmo encarnado, não erra. Ele não tem necessidades da matéria, como nós temos. Então, Jesus, a fome dele, quando Pedro vai levar um alimento para ele, fala, mestre, tu passou o dia todo, não comeu nada, come um pão, um peixe. Jesus fala o que para Pedro? Quem estuda o Evangelho há de lembrar, Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E eu anseio de cumpri-la. Então, Pedro julgava Jesus nas mesmas dificuldades que nós também julgamos uns aos outros, na mesma dificuldade. Então Pedro achou que esse questionamento repetitivo de Jesus é pela sua negação, porque Jesus ainda estava magoado por ele, porque afinal de contas ele tinha sido o veículo de Satanás lá atrás. Mas não era a visão do Cristo. Não era a visão do Cristo. Quando depois desse advento, que aí depois tem os 70 da Galileia, que depois se transformaram em 500 da Galileia, Jesus volta ao plano espiritual, Pedro está em Cafarnaum, na lida diária, e de repente Pedro olha assim para o barco, olha para a sua casa, vira para André, seu irmão, fala assim, eu vou para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Porque foi lá que Jesus expirou na cruz por nós. Então é lá que nós temos que atuar em nome do Mestre. É lá. E o André falou assim, tu vai, eu vou também. Vou ficar aqui não. A gente vende tudo que a gente tem aqui e vai para lá. Aí João falou assim, opa, se vocês dois vão, eu também vou. Tiago Maior falou, tô dentro, vamos junto. Felipe falou, eu já estava a fim de ir mesmo. Então vamos todo mundo. E foram a maioria dos discípulos para lá, e Pedro, com a ajuda de alguns irmãos de Jerusalém, que eram partidários das ações do Cristo, eles conseguiram comprar uma pequena casa que ficava no caminho de Jope, que ia para o porto de Cesareia, e aí eles criaram ali a Casa do Caminho, e aonde a intenção era abrigar todos aqueles que necessitados, que eram aqueles que estavam na encruzilhada que Jesus fala na parábola das bodas, né? Então todos aqueles que estavam na encruzilhada da vida, que não sabia qual o destino que ia dar a sua existência, e Pedro montou a Casa do Caminho, criou a Casa do Caminho, abrigando a todos os corações. E uma noite,
Pedro já encerrando as tarefas daquele dia, que ele servia. Eu acho que o Chico aprendeu lá com Pedro, da sopa, né? Porque Pedro também fazia muita sopa lá para o pessoal, que era o que mais barato tinha para oferecer. Então Pedro, terminando tudo, ajeitando lá, varrendo o salão lá principal, que era o salão da palestra pública, né? Lá. E aí Pedro escuta bater na porta. E Pedro lá de dentro grita: meu irmão, já terminou a tarefa. Volte amanhã, hoje nada mais temos. E novamente bateu na porta. E ele falou: meu querido irmão, em nome de Jesus, eu te peço que volte amanhã. Novamente bate a porta. Aí Pedro já foi lá, né? Bravo, né? Igual a gente, quando ele está doido para ir embora, acabou a reunião pública, acabou tudo, e a pessoa está falando com a gente, não quer acabar de falar, e a gente acha que já está passando da hora, né? Está doido para expulsar. Quando a pessoa faz um hiato na sua palavra, você fala: pois bem, meu irmão, vamos rezar para a gente poder conseguir ir embora para casa, né? A gente quer expulsar todo mundo. Aí quando Pedro abre a porta da casa do caminho, era o Jesus que estava à sua frente. Ele: mestre, aquele ímpeto de alegria, de amor. E Jesus fala para ele: Pedro, eu lhe pedi para apacentar ali as ovelhas. E some. E Pedro cai novamente no pranto. A partir daquele dia, aquela noite, nunca mais a porta da casa do caminho ficou trancada. Todos que batessem poderiam entrar, que teriam um pedaço de pão, um prato de sopa e um canto para ser acolhido. Pedro continua a sua jornada na trajetória da sua vida apostólica e ele resolve ir para Roma. Paulo estava lá. Já vários amigos do discipulado já tinham desencarnado pela violenta ação dos homens. E Paulo estava preso, então tinha tanto que fazer lá em Roma e Pedro decide ir a Roma. Estando lá em Roma, Pedro começa a ter contato com os cristãos de Roma que se reuniam nos cemitérios da cidade para falar do Evangelho. E uma noite, quando todos reunidos ali, e quando Pedro vai passando entre o povo e aquele burburinho: Pedro é o apóstolo, ele viu Jesus curar o cego Bartimeu, ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ele viu Jesus fazer todos os grandes milagres que nós conhecemos. E Pedro olhava humildemente e falava: mas também eu sou aquele que neguei o mestre. E está na sua palavra, está na sua explanação, quando houve-se um burburinho e alguém delatou a reunião dos cristãos. Um grupo chegou perto de Pedro e falou: Pedro, venha por aqui, tem uma saída aqui que poucos conhecem e você não será preso, porque você é o representante do mestre para nós. A tua palavra é muito, muito necessária para todos nós. E Pedro vai andando com um grupo ligeiro para sair da cidade, e quando estava andando, Pedro, junto com mais 3 irmãos, Pedro ouviu um vulto ao longe, e quando ele olha, é o Cristo que vem. Pedro não se conteve na sua alegria de ver novamente Jesus, aquele olhar sereno, aquela voz maviosa nos seus ouvidos, e ele abre os braços: mestre, és tu, mestre. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro cai em pranto, volta para o mesmo local que estava e é preso pelos romanos e vai para o seu martírio. A história de Pedro representa, numa parte muito ínfima, cada um de nós. Todos nós temos inúmeras dificuldades de enfrentar e entender e a prática do Evangelho que Jesus vivenciou para todos nós. Nós somos ainda frágeis, sim, bastante frágeis, mas nós não temos o direito de negligenciar, de desistir da tarefa do autoburilamento, de buscar em cada um de nós aquela voz que a gente pode, exercendo todo o nosso esforço, ouvir Jesus perguntar: Evaldo, tu me amas? Ainda não tenho condições de te responder, mestre, nem com o amor filo que Pedro te respondeu. Mas eu me exercito, Senhor. Eu tento dominar as minhas más paixões. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus anseia de cada um de nós, de cada casa aonde se fala do seu Evangelho, independente de denominação religiosa, aonde se fala o Evangelho de Jesus, nós temos que vivenciar esse Evangelho através da prática.
Não é mais da palavra fácil, que flui da nossa boca com muita facilidade, mas da prática do Evangelho. É isso que o Mestre nos pede, para que nós possamos desenvolver o amor filo, inicial ainda, o amor fraterno, que ainda é muito difícil, mas também que nós passamos do amor eros, da sensibilidade sensitiva, sensual, que é diferente de sexual, para que cheguemos a um dia ao amor ágape, pleno, aonde nós vemos tantos representantes desse amor ágape ainda na nossa jornada física, como a nossa Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nosso benfeitor Chico Xavier, Divaldo lá na Bahia, realizando seu trabalho de amor intenso aos 93 anos de idade, não se sente cansado para parar. E muitas das vezes, porque eu fiz uma coisa de manhã, de tarde eu digo que não vou para a tarefa porque eu estou cansado. Então, meus irmãos, o nosso intuito aqui de falar essa frase, Pedro, tu me amas, é mostrar que Jesus confia em cada um de nós. Porque Jesus jamais avaliou a atitude de Pedro como diminuindo as suas possibilidades de crescimento diante do Evangelho para ajudar o semelhante. Eu agradeço do fundo da minha alma a essa oportunidade que o irmão Átmos, que amorosamente nos abraça para que nós possamos falar do Evangelho do Cristo, de falar de Pedro, pedra, aquele que andou sobre as águas, aquele que tem a oportunidade de ser a base do Evangelho de Jesus para que nós aprendamos a selar as nossas bocas quando nós não podemos ajudar. Muito obrigado a Maristela, a todos esses irmãos carinhosos que estão mandando vários comentários pelo Face. Eu prometo, quando terminar, eu vou responder um por um. Mas saiba que a maior alegria que eu tenho é falar do Evangelho, para que, quem sabe, eu possa aprender a praticá-lo. Graças a Deus. Agora a gente tem que fazer a prece de encerramento, né? E a gente espera que consiga segurar a emoção para poder falarmos com o nosso coração, buscando ao irmão Átmos, esse amigo que no silêncio da sua tarefa nos estimula a trabalhar no bem. Te agradecer, mentor amigo, por ter permitido que fosse materializada uma vírgula da sua casa espiritual na matéria, na cidade de Maricá. Te agradecemos, mentor amigo, por ter nos reaproximado de tantos amigos que estavam dispersos pela vida como pluma de aves que o vento leva. Mas a tua dedicação ao Evangelho do Senhor Jesus foi juntando cada pluma, cada pedaço, para que possamos sentirmos-nos agasalhados na tua casa, que é para nós um ninho de amor, de oportunidade de trabalho, uma oficina, um hospital onde as nossas dores vão sendo amenizadas. Que o Divino Mestre possa permitir que as nossas vibrações ainda tão pequenas, tão ínfimas, seja direcionada pelo irmão Átmos até o coração do apóstolo Pedro, para agradecer a esse exemplo de perseverança no amor do Cristo, e que possamos todos nós, um dia, também poder dar todas nos nossos testemunhos de abandonar o corpo físico das nossas conquistas materiais em troca das bênçãos que emanam do Senhor Jesus. Que o Pai Celestial nos abençoe, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos.